Boa noite. Boa noite, boa noite. Esse é mais um podcast aqui da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. E hoje nós temos alguns ilustres convidados, são novos colegas que chegaram à nossa sociedade este ano e que têm a oportunidade conosco aqui de compartilhar a sua visão, a sua experiência, os seus cuidados de início de carreira que estão realizando neste momento. Então eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, o nome, de onde você fez sua residência, como é que foi sua formação, sua faculdade. Queria começar por você. Meu nome é Wayne, eu já tenho uma formação prévia, eu sou cirurgião dentista. Entrei na bucomaxilo e vi que faltavam para eu poder atuar com mais soberania, mais independência sobre o corpo humano. Quis fazer medicina, fiz medicina na Universidade de Rio Verde, fiz cirurgia geral na Santa Casa de Goiânia e decidi fazer plástica. Decidi fazer plástica no HGG, no Hospital Geral de Goiânia, com o Dr. Sérgio Augusto como preceptor. E lá eu terminei agora, né? Tem 20 e poucos dias, né? Basicamente é isso. Né? Ótimo. Bom, eu sou o Douglas, eu sou de Brasília, originalmente, nascido e criado em Brasília. Fiz minha faculdade de medicina lá na Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS. Fiz a residência de cirurgia geral lá em Brasília também, no hospital maravilhoso, que é o Hospital Regional da Ceilândia, que é o nosso hospital de guerra lá do Distrito Federal. E depois, quando fiz a prova para cirurgia plástica, eu optei por terminar minha formação em Goiânia, por saber do polo que Goiânia é para cirurgia plástica, de toda a competência dos cirurgiões de Goiânia no quesito da cirurgia plástica. Então, quis vir para cá para poder ter uma formação que eu considerava mais completa para a minha carreira profissional. E completei agora também no mesmo período do Wayne. Então, eu sou o Renan, eu fiz minha formação na Universidade Federal do Tocantins, vim para Goiânia, cirurgia geral no Hospital de Urgências de Goiânia e a cirurgia plástica, agora recém-terminada também, no Hospital Geral de Goiânia. Também optei por Goiânia por ser um polo da cirurgia plástica, é a terceira capital que mais opera plástica no país, só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro, então tem bastante volume, tem bastante preceptor bem capacitado, pessoal vindo de diversas partes do país e até fora do país, então o volume cirúrgico daqui me atraiu para sair bem capacitado e pronto para o mercado. Aproveitar que o Wayne se apresentou aqui, já começar com ele em relação a essa situação. Wayne, você contou aqui pra gente que você fez uma formação todinha em odontologia. Perfeito. Depois trabalhou um tempo, foi fazer uma especialização em bucomaxilo. Isso. E não buscou atalho. Você foi fazer o caminho que é muito mais difícil, muito mais sereno, que foi de fazer uma faculdade de medicina, depois fazer uma residência em cirurgia geral, para depois fazer uma residência em cirurgia plástica. Você que ambientou nesses dois locais, né, nesses dois ambientes diferentes, qual é a sua percepção hoje? Há um diferencial nisso, em ser cirurgião plástico, quando você vê, ou é suficiente você fazer odontologia e caminhar para esse lado? Começar com polêmica, né? Eu, particularmente, eu acredito que falta muito informação, porque a vivência do dia a dia na medicina, a gente consegue ter noção de anatomia, fisiologia. Eu fiz duas anatomias, eu fiz anatomia no UFG, fiz anatomia numa faculdade particular. Mesmo assim, a gente vê a diferença da profundidade. E aquilo ali, cada dia que passa, a gente vai sendo moldado, né? E aprendendo uma coisa a mais. Então, eu acho que falta muito para poder, dentro do curso de odontologia, ser completo como um todo para ver o paciente no quesito de médico, né? Então, por isso que eu não quis buscar esse atalho. Muitas vezes eu me pegava, por exemplo, fazendo enxertos de calota craniana, né, às vezes crista ilíaca, e isso era comum. Mas qualquer complicação que der ali, eu não conseguiria ter respaldo, eu teria que buscar alguém. Né? Tem muito amigo meu dentista que se escutar isso vai até achar ruim, mas infelizmente é uma limitação. Não é que a pessoa é melhor ou pior, ela foi treinada para aquilo. Assim, é que
às vezes as pessoas nem percebem, mas a gente vê muitos colegas odontólogos, mesmo cirurgiões bucais, que falam assim, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A forma que a gente trabalha é mais ortopédica, não tem nada a ver com a face, com o rosto. É uma coisa totalmente diferente. Às vezes as pessoas querem ampliar alguma coisa e a gente vê nas redes eles mesmos comentando, olha, o que nós precisávamos de verdade é a valorização do que a nossa profissão é e não invadir a profissão dos outros como uma forma de valorização disso aí. E aí, às vezes, desfoca nesse sentido. E como é que você tem... Ó, você tá com 20 e poucos dias que você começou. Como é que tá essa vida nova? Porque, às vezes, as pessoas aqui não entendem. Às vezes, você está assistindo. O que é uma residência médica? Uma residência médica é uma formação que o médico tem, especificamente na cirurgia plástica. São 3 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica, em que você praticamente vive dentro do hospital e para o hospital. Daí o nome residência. Não é um curso de final de semana, não é um curso que você faz de vez em quando, é uma dedicação exclusiva que você vai aprender, vai observar os pacientes, vai cuidar desses pacientes, vai tratar desses pacientes de uma forma mais completa e vai abordar casos diferenciados que envolvem tanto a reconstrução, a estética. Como que você tá agora? De repente você tem 20 dias que você caiu de paraquedas lá. Como é que você se preparou para isso? Como é que foi a sua trajetória em relação a isso? E essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? A gente entra na residência, por mais que seja integral o período, a gente fica no programa 60 horas, mas a gente fica muito mais dedicado a 60 horas que é isso, né? Perde eventos de família, né? Deixa de fazer muitas outras coisas. E ainda assim a gente não consegue ter uma formação, a gente consegue ter uma formação técnica, mas agora a gente entra no mundo que a gente tem que ser administrador, advogado, um pouquinho de cada coisa, e é difícil, não é fácil, né? Não tem... eu tô realmente assim, a gente fica até um pouco perdido, mas a gente vai tentando, vai descobrindo muita coisa agora que sobre os impostos que tem que pagar, sobre a funcionária que tem que ter tal, até um auxílio transporte. Era essa a pergunta? Isso, é isso mesmo. Como é que você está vendo isso? Então, realmente o período da residência, como o senhor falou, é um período muito intenso para a gente, né? A gente tem que abdicar de muita coisa, como o Arne falou, e acaba que a residência médica ela é muito focada, obviamente, na formação técnica, né? Então, nós passamos incontáveis horas no hospital ao longo desses 5 a 6 anos de formação, contando a cirurgia geral e a cirurgia plástica. E muitas vezes nisso a gente acaba se esquecendo de diversos outros aspectos da nossa vida para poder desenvolver tecnicamente, né? Então a gente abdica da nossa saúde, abdica dos encontros com a família e abdica de aprender sobre essas outras áreas que são necessárias para que a gente possa desenvolver profissionalmente no início da carreira, né? Então acaba que quando a gente forma, com certeza, eu tenho certeza que para os meninos também, a principal dificuldade são as outras áreas, porque você forma, você um dia é residente, você vai para o hospital, você sabe seus horários, eu vou chegar no hospital, a segunda-feira de manhã tem ambulatório, à tarde tem cirurgia, na terça é assim, quarta é assim, e você tem seus horários todos programados de segunda a sexta e no final de semana também. No dia seguinte, de repente, você tem todos os seus horários livres, né? E você, de repente, é um empreendedor. Você tem que montar consultório, você tem que ter funcionário, tem secretária, instrumentadora e tem que correr atrás de tudo isso. E para a gente é um grande desafio porque durante muitos anos a gente se focou muito simplesmente para a parte técnica da medicina, né? Então, para mim, no momento que eu estou sentindo mais dificuldade é de entender o que eu tenho que focar agora no começo, se é montar o consultório ou se é adquirir mais experiência na questão dos auxílios, ou se não, tem que ter secretário, tem que correr atrás da secretária, da instrumentadora, ou então não, espera um pouquinho com isso, vamos para o outro lado primeiro. E para mim essa está sendo essa confusão de muita coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, nós vivemos em um período da medicina muito conturbado, no sentido de você ser constantemente bombardeado com pessoas te dizendo aquilo que você tem que fazer, né? Eu sinto que nos anos anteriores, talvez algumas décadas atrás, era um pouco mais claro o caminho que você tinha que seguir.
no sentido de sua formação profissional, às vezes passar um tempo acompanhando um professor, um mestre, auxiliando e aos poucos indo construindo essa carreira. E hoje você é constantemente bombardeado por coaches e até mesmo outros médicos ou dentistas que dizem para você que não, você tem que já começar a postar muito no Instagram, já começar a investir no marketing. E isso tudo acaba, para nossa cabeça de quem está começando agora, causando muita confusão. Então, acho que, para mim, esse está sendo o principal desafio agora no início da carreira. Tem que cobrar, né? Cobrar é uma parte muito difícil, que a gente não tem essa noção de eu vou cobrar 10, 15, 20, 18, vou dar um desconto. É muito difícil essa parte de saber o preço, precificar o nosso trabalho, né? Porque a concorrência é desleal, né? E Goiânia, a cirurgia plástica é muito competitiva, é muita gente, né? Tem muita clínica popular, né? Centro do, sem falar nomes, né? Tem vários nomes aí que a gente tem que competir com eles, tem que competir com nossos próprios chefes na cabeça deles, né? Então, muitas vezes não dão nem a abertura para a gente poder acompanhar eles, para aprender uma coisa nova. São poucos que tem que pegam na mão da gente ainda, depois que a gente forma, né? Isso aí, da parte técnica, acredito que a gente sai bem preparado. Aí entra a parte do mercado mesmo, que toda profissão vai ter sua dificuldade, né? Mas a parte principalmente de empreender, como os meninos já comentaram, de criar todo esse sistema, essa arquitetura de onde vai vir esse paciente, qual que vai ser a jornada dele, até onde ele vai chegar, quanto que eu vou cobrar. Isso tudo eu acredito que com o tempo que a gente vai adquirindo essas habilidades, com a opinião de algum colega bem conceituado ainda no ramo, a gente vai conseguir vencer todas essas etapas. É interessante vocês falando, porque a gente vai lembrando como é que foi a nossa fase. E o que tem que priorizar? Eu acho que, primeira coisa, vocês têm que trabalhar de acordo com os valores e princípios que vocês foram criados. Você vai ver que grande parte desses valores vocês encontraram na formação da família de vocês, como também na formação da residência, com os chefes, com as experiências que vocês viveram. Por quê? Porque primeiro vocês vão ter que aprender agora a cuidar de você. Como é que você vai cuidar de você, seja da parte da sua saúde, para que você possa aplicar isso na sua casa e você também possa aplicar isso no seu consultório. Às vezes eu entendo que a ansiedade de se destacar logo no mercado gira esse tipo de situação. E assim, o que nós tivemos de fato foi um momento único, por causa de uma pandemia, que o digital ficou extremamente focado. E ali foi um momento que muitos se destacaram por aquilo, mas veja bem, se você não tiver uma raiz forte, uma consistência com a base adequada, você vai muitas vezes vai vender alguma coisa que você ainda não é e vai colher as consequências disso. Isso não é salutar, nem para você, nem para sua família, nem para a própria sociedade como um todo. Então, entender isso vale a pena, porque vocês são formados, mas tem toda uma competência. Vocês não são um médico que acabou de formar, fez o curso no final de semana e está lá aplicando. Não. Vocês fizeram a faculdade de medicina 6 anos, depois mais 6 anos de especialização vivenciando para desenvolver a habilidade técnica de, inclusive, dizer não para um paciente quando ele não tem necessidade de fazer aquele procedimento. Infelizmente, o que a gente vê hoje são um monte de profissionais que não têm habilidade técnica para fazer aquilo, que sequer dizem não, porque a função dele é fazer aquela mesma coisa para todo mundo. E o ser humano não é isso. A gente sabe que entender e compreender o que ele necessita, muitas vezes a gente não dá conta. É melhor falar assim, olha, eu não consigo chegar nisso e eu acho que a senhora tem que repensar, porque o que a senhora está me pedindo vai além do que o conhecimento técnico, anatômico, que a própria cirurgia pode proporcionar nesse sentido. Ou ser sincero e falar, olha, eu acho que o momento de você operar não é agora, seja por uma alteração física que não existe, seja porque psicologicamente aquele ambiente não está salutar para que ela possa desenvolver aquele procedimento. E isso é um tipo de habilidade que os grandes mestres da medicina, os grandes mestres da cirurgia plástica sempre passaram isso. Nós pegamos uma geração de grandes profissionais que hoje já foram, como o Dr. Ricardo Barudi, nós temos o Dr. Bozola, que está aqui ainda hoje, o Dr. próprio Tanguy, em que eles citavam muitas vezes que você vai ser conhecido muito mais pela cirurgia que você disse não do que aquilo que você disse sim. E aí você começa a refletir e falar, veja bem, hoje, quanto mais experiente você fica, menos você quer fazer coisas grandes demais, com tempo cirúrgico gigante, com muitas cirurgias acumuladas. Pelo contrário, você pensa, não, olha,
a sua recuperação não vai ser da mesma forma. Então, vamos minimizar isso, vamos minimizar aquilo para poder chegar em alguma coisa em comum. E essa experiência que a gente tem que desenvolver durante a nossa a residência vale tudo isso. Então, vocês abrangem o aspecto de reconstrução, vocês veem a modificação que ocorre com o paciente, como muda a autoestima, como muda a forma dele ver o mundo, e ao mesmo tempo vocês veem o paciente que faz uma cirurgia estética que também tem modificações positivas e negativas. É engraçado, porque isso varia muito. Tem coisas que a gente não compreende, mas depende muito do referencial que é criado pelo próprio paciente. Então, é muito subjetivo. Nós podemos pegar aqui nós quatro e falar, ó, tecnicamente está perfeita, não tem nada errado, mas na cabeça dela, não ficou do jeito que eu queria, tal. E às vezes o que ela queria não tem como ser feito. E dentro disso, como é que foi a sua primeira paciente aí pós-residência? Você já teve algum paciente que você atendeu no consultório? Como é que foi a sua experiência? O que você tem para me dizer aí? Esse mês foi, graças a Deus, foi bom para mim, né? Eu já atendi muitos pacientes, mas assim, tem muita coisa que a gente vê que lidar com um paciente particular ele é completamente diferente do paciente do SUS. Não porque o grau de exigência dele é maior, mas as queixas deles são completamente diferentes. Eu vi paciente que muitos dos casos, por exemplo, querem fazer frontoplastia, fazer algumas... Curoplastia. Mas algumas cirurgias não tradicionais que a gente já tem, sabe? Teve muito caso para fazer rinoplastia e eles buscam já querendo fazer a parte funcional, já quer tudo fazer coisas que a gente tá um pouco além do nosso escopo, né? Que eu já acredito que a gente precisa de colegas, né? Mas dá um friozinho na barriga no começo, mas tá indo bem, graças a Deus. Já teve sua primeira cirurgia ou ainda já, não? Já teve, já? Sim. Já tive e como é que foi? Algumas. É um frio na barriga, né? É um friozinho na barriga, porque ajeitar tudo, a gente demanda de ajeitar... A gente vira o R1, R2 e R3, tudo no mesmo dia, né? A gente tem que arrumar a caixa, ligar no hospital, a gente é a secretária, a gente é o instrumentador, tem que fazer... A gente põe a meia, a gente vai atrás de bota, atrás de macaquinho, tudo a gente tem que ir atrás, ligado, porque ainda como não tem um padrão, não tem um fluxo correto, se a gente não vê tudo isso, né? Ensinar a funcionária, ensinar a secretária, ensinar a instrumentadora, fazer do jeito que a gente quer, para chegar naquele detalhe ali, daquela perfeição, daquele ponto. Muitas vezes já tem o pessoal treinado, anestesista, fala assim, não, termina isso aí de qualquer jeito. Por quê? Porque já quer só acabar ali. E a gente ali preocupado para dar certo, até mais que receber. Muitas vezes eu tô mais preocupado em dar certo do que receber. Então, essa é o maior desafio que eu tô tendo, né? Você vai observar, primeira coisa que você vai entender porque é bom ter um R2 e um R1, porque você acaba treinando eles no que tem que ser feito, e isso vai facilitar a sua vida no seu dia a dia, porque você vai ter que treinar seus funcionários também para poder seguir um modelo educacional, cultural da sua empresa. Então, assim, tem alguns livros muito interessantes. Tem um livro que só sobre cirurgia de segurança do paciente. É um livro daquela editora QMP. E ele fala lá, eu acho que vale a pena vocês terem acesso a esse livro, porque lá fala sobre exatamente isso. Cuidados em relação ao que tem que ser feito de preparação do paciente, paciente no pós-operatório com náusea, se teve alguma alteração, por exemplo, de nível de anestesia, contactar o anestesista para ele estar ciente, porque vocês vão passar por isso. E nesse momento, assim, eu acho que é fundamental que vocês tenham pessoas maduras que já passaram por todo esse processo para aconselhar vocês. Porque agora vocês estão começando a vida de vocês como cirurgiões plásticos. Eu falo assim, eu tive isso. Eu tive 2 colegas que me ajudaram no começo, que quando acontecia alguma coisa, algum tipo de situação, eu podia conversar e abrir com eles e eles passarem orientações, ó, faz assim, pega assado. Porque agora você vai entrar num universo novo. É que você falou mesmo. Você estava no metaverso A e foi para o metaverso B. Apesar de fazer a mesma função, a responsabilidade você vê que é um pouco diferente. Você tinha tudo pronto, agora você tem que construir isso para ficar pronto para poder trabalhar. Você tem que entender realmente que assim, olha, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, isso não é seguro, não é viável. Então, para fazer, eu tenho que chegar e falar que tem que ser feito assim. Tem que cobrar dentro da equipe, do hospital, do anestesista, manta térmica, bota, cuidar do anestesista com a temperatura para poder medir, para estar na sala. Tudo isso tem que ser conversado.
E vocês estão começando e vocês têm que saber pontuar isso. E assim, a sociedade está aberta para isso. Vocês estão tendo dificuldade nisso, se achega até nós. A gente tem um bom contato com o grupo de anestesia, dá pra gente conversar com eles para ver o que tá acontecendo, porque assim, é óbvio que no começo vai ter isso, mas isso vai passar. Mas assim, nós não podemos aceitar, por exemplo, que a cirurgia acabe antes porque outra pessoa que está de fora quer que acabe antes para ele poder ir embora mais cedo para casa. Não pode. Né? A prioridade ali é a segurança, a qualidade do paciente. A gente tem que focar nisso. Então saibam disso, que a sociedade está de portas abertas para isso. Se houver algum tipo de caso assim, saiba que nós vamos trabalhar com isso. Nós temos colegas do CRM, do CFM, que também não vão concordar jamais com isso, porque a gente sabe que a segurança do paciente é em primeiro lugar. Para mim também, eu ainda não tive cirurgia que tenha realizado eu sozinho, né? Mas já atendi pacientes e tem cirurgias, pacientes que já querem operar, né? E realmente é diferente, mas eu acredito que seja muito diferente porque no hospital, quando nós estamos atendendo lá na residência, tem um certo roteiro na nossa cabeça daquilo que a gente tem que falar, do que pode e não pode fazer, do que é possível de se realizar no hospital e o que não é. Então, nós já sabemos das limitações e todo o fluxograma do hospital, né? E quando nós estamos na nossa clínica, quem cria todo esse fluxo do que vai funcionar, em qual tempo, somos nós. Então, acaba que nós ficamos um pouco perdidos nesse começo de justamente estar criando isso nesse momento, né? E eu acho que isso acontece muito, talvez o que seja mais diferente do paciente particular seja o que o Aine falou realmente, que é elas já chegarem muito com as cirurgias prontas, né? Assim, doutor, eu vim para fazer a cirurgia X, eu vim para fazer a cirurgia Y. O senhor faz essa cirurgia? Então, muitas vezes, acabou se criando uma cultura, muito por conta das redes sociais, na cirurgia plástica, de como se a cirurgia plástica não fosse uma especialidade médica, em que o paciente ele vai ao médico porque tem uma queixa, para que ele seja diagnosticado e o tratamento seja proposto pelo profissional e seja discutido com o paciente, é óbvio, né? Tem coisas que são flexíveis e coisas que não são flexíveis. Então, isso na cirurgia plástica acabou se perdendo um pouco, muito por conta das redes sociais, que é o paciente já chegar com o próprio diagnóstico e a própria indicação, né? Então, isso dificulta para a gente que está no começo, às vezes, no saber conversar com a paciente, explicar, dar essas orientações para que ela entenda que é necessário que ocorra primeiro o diagnóstico para depois ser proposto o tratamento, né? Então, eu acho que esse seja o principal para mim, assim. É interessante vocês procurarem, mas assim, você vai achar na literatura vários checklists de seguranças voltados especificamente para isso, que você pode pegar e adaptar com a sua realidade para utilizar com seus pacientes. Então, aproveita que vocês têm um tempo maior agora, vocês conseguem organizar isso e isso facilita muito. Eu acho muito importante isso que os colegas já disseram também. Nessa fase inicial, eu acabei tendo um pouco mais de oportunidade, que eu comecei a atender no interior, né? Então, eu já não era algum estrangeiro que estava ali para pegar o dinheiro da turma do interior. Então, eu já era aquele menino que todo mundo viu minha dedicação, minha formação, acompanhou quanto tempo que foi até eu me tornar um cirurgião plástico. Então, acaba que dessa parte de segurança, cirurgias menores, eu opero na própria cidade mesmo, que é uma cidade de 30 mil habitantes, dá para fazer sob sedação. Cirurgias maiores eu já levo para municípios maiores, né? No caso, Ceres ou próprio Goiânia mesmo, eu já consigo dividir isso bem. Já achei muito positivo também essa questão de chegar o paciente até mim e eu já consegui falar não também, né? Muitas vezes nesse não, a gente já vai ganhar muitos outros pacientes e focar prioritariamente na qualidade. Apesar de sermos uma empresa, o lucro não é nosso foco principal nesse início. Eu acho que é a qualidade de entrega do resultado e o nome que vai ser construído. Nada aquele voo de marreco que eu vou aparecer na rede social. Eu sou o Bambambam, que logo já vou cair. Tem que ser tudo construído aos poucos, etapa por etapa, até construir nosso nome mesmo e mostrar o que a gente realmente é, né? Acho que você falou bem, isso é uma construção. Seus pacientes que viveram com vocês lá nos hospitais, você já construiu alguma coisa com elas. E agora você vai construir alguma coisa com outras pessoas de diferentes locais daquele que você está acostumado. Isso não é um resultado. O Instagram pode te dar uma aparência, mas isso não vai te trazer um resultado duradouro através de anos. A gente fala sobre isso da construção da base. Vocês construíram uma base, agora estão construindo outra base.
Se vocês pularem essa etapa, lá na frente vai fazer falta. Então, assim, eu entendo perfeitamente a ansiedade que a gente vive nesse momento. Poxa, eu investi 12 anos para poder chegar até aqui. E aí, de repente, tá tão difícil as coisas, não é tão fácil como eu pensava, e que isso poderia chegar de uma forma mais apta. Veja bem, vocês estão semeando. Vocês saíram, plantaram uma semente, aí construíram ela na residência. Agora vocês estão plantando uma semente para uma árvore que vai crescer, te dar sombra e depois frutos durante a sua vida. Então, o trabalho que vocês têm que fazer e que tem que ser envolvido, envolve esse período agora. É um período essencial. Vocês falaram aqui várias vezes da dificuldade que é, porque realmente, como é um ambiente de SUS, vocês não aprendem a lidar com cobrança, com gasto, com cuido, porque isso está tudo embutido no hospital que vocês estudavam. Mas isso não impede vocês aprenderem isso. E vocês estão aqui e vocês vão aprender isso. Como eu aprendi, como os outros aprenderam. É questão de tempo. Então, assim, por um lado, ao mesmo tempo, não é ruim. Às vezes tem um espaço mais vago, porque você vai se organizar, aprender a cuidar de você, aprender a cuidar das coisas que você tem e desenvolver essas habilidades. Ninguém sai do dia para a noite bombando essa coisa de... Veja bem, a formação ela é estruturada na medicina exatamente por causa disso. São anos de estudo, por isso que tem residência médica, por isso que tem mestrado, tem doutorado. São anos de estudo para desenvolver habilidades para que você possa compreender o todo. Às vezes a pessoa, por essa afobação, ela sai jogando coisa que ela não é. E isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. A questão é, vale a pena? Porque é muito melhor você, às vezes, trabalhar, ralar mais agora no começo, e lá na frente você vai colher isso. Ou de criar um sistema frágil, que não tem raiz e que vai morrer. Então, assim, Goiânia realmente é um ambiente de médico diferenciado. Há quantos anos a gente sabe disso? Né? Desde a época que eu formava, quantas famílias, quantas pessoas vão para fora, voltam, tem formação fora do país, voltam. Isso foi muito bem elaborado. Ao mesmo tempo, você vai ter que desenvolver as habilidades de cuidado, de gerenciamento, de administração e também entender que a medicina, a gente tem que passar exatamente isso que você falou. Olha, às vezes a pessoa chega para mim pedindo tal coisa e eu vou ter que ser sincero para ela que tal coisa para ela não é adequado. Por isso, para que ela possa compreender que não está adequado para ela. Mas que alguns pacientes é possível fazer isso, nela não é possível. Por quê? Porque ela vai ganhar segurança com você. Por mais que... Aí ela opera com outra pessoa. Deu errado, porque você falou o que tinha falado que não... Bom, eu devia ter escutado o que o doutor me disse, por isso. Então, vocês tiveram uma formação profunda... Foram 6 anos aí em residência, exatamente para chegar nesse ponto e falar, olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso chegar, o que eu não posso chegar, e deixar claro, a cirurgia plástica é uma ciência médica, ela não é uma ciência exata. Então não tem como eu pegar alguma coisa e prometer que aquilo vai acontecer com ela. Por quê? Porque eu posso fazer a técnica até o momento que ela sair ali do centro cirúrgico. Depois, não depende de mim, depende do processo de cicatrização da paciente, dos cuidados do paciente que estão além dos meus cuidados. E a gente sabe que isso modifica de paciente para paciente. Só quem opera vê isso e vê as diferenciações que tem em relação a isso. Segundo, ciência médica, a cirurgia plástica, vocês nunca podem parar de estudar. Nós sabemos que a medicina é uma ciência de verdades que são transitórias, porque cada vez vai aperfeiçoando e vai melhorando. Uma coisa que você acreditava que era, hoje já não é mais. Então, vocês têm que buscar esse tipo de aperfeiçoamento, porque é isso que vai trazer qualidade para o trabalho de vocês. Assim, é ruim eu falar isso, mas assim, eu não vejo muitos colegas indo em congressos para poder aprender. Eu não vejo caras procurando fazer um mestrado para poder aprender. Então, às vezes, é muito bom você estar ali na fotinha do Instagram filmando, mas a pessoa não vai lá onde tem que ser o diferencial dela. É importante? Eu acho que é importante você poder fazer alguns cursos voltados para a área médica, de posicionamento. Sim, tudo isso é importante. Eu já fiz também. Mas não é o mais importante. É isso que a gente tem que entender.
Muitas vezes a gente está buscando querer um diferencial, sabendo que como se fosse isso, mas não é. É entender que é um caminho, não uma porta. Vocês estão andando num caminho que está começando agora. Não estão entrando numa porta que vão chegar de algum lugar do outro lado. Vocês vão entrar num caminho e aí tem que percorrer ele para chegar onde vocês querem chegar. Entendeu? E aí, por que raios, Dr. Wendy, você escolheu fazer cirurgia plástica? Você podia ter, no meio do caminho, fazer cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ortopedia. O que aconteceu? Parece até brincadeira, mas assim, realmente foi um chamado, sabe? É um dom, uma vocação que eu sempre quis fazer. Não por financeiro, não por... Porque eu sempre quis fazer parte de ter uma medicina que dá um pouco mais de resultado. Por mais que a medicina não dê resultados, igual o Douglas falou, eu sempre quis ter uma facilidade de poder pôr a mão, resolver e dar um resultado que eu consigo ter ela de forma mais palpável, sabe? Até levantando uma questão que hoje em dia, como assim, roda muito na mídia, que agora a gente pode ser processado até por não dar um resultado harmonioso como o paciente quis, né? Mas não é esse tipo de resultado que eu quero. É um resultado onde eu falei assim, não, fiz uma mamoplastia, era muito grande, tirei 1 quilo de mama, voltei ela pro lugar, dei qualidade de vida, voltei a autoestima, essa paciente está bem consigo mesma, consegue vestir roupas. É dessa forma que eu quis sempre. Com o meu bom senso, com o meu bom gosto, da melhor forma, né? E medicina e cirurgia plástica, principalmente, a gente está à mercê, só pegando um adendo aí do marketing digital, se a gente não se posiciona, fica parecendo que a gente tá apagado no mundo, né? Infelizmente, é um grande problema, só para pegar esse gancho, antes que eu esqueça, porque a gente parece que tem que se posicionar, a gente tem que falar, tem que mostrar, porque parece que o Instagram, ou o X, ou a rede social, ela é o nosso cartão de visita hoje em dia, né? Não tem uma... O que eu vejo hoje em relação a isso, assim, de fato, não tem como você não se comunicar com o paciente. E as mídias sociais é um canal de TV que você pode comunicar com o paciente aquilo que tem que ser falado. Talvez o grande problema que nós temos é que a maioria das pessoas boas, elas não estão lá falando. E aí cria-se dentro do movimento daqueles que colocam uma medicina fora da realidade, como se aquilo fosse real e possível para tudo. E aí é o grande problema. Nós somos a maioria que tem boa formação, que tem bom aspecto em relação. Se a maioria se posicionar, a informação correta vai chegar ao paciente. E aí isso vai ser mais estruturado. Então, o que eu percebo hoje é isso. Olha, anatomia de um paciente, fisiologia de um paciente, tudo é diferente de um lado e do outro. Não tem como você fazer igual você fabrica uma geladeira, igualzinho. Você não tem como fazer isso em outra pessoa. Por quê? Porque o material de trabalho é totalmente diferente daquele outro. Então não tem como. Então essa questão ela é meio confusa e aí às vezes quem é da parte leiga não compreende isso. Por quê? Porque não entende que não é da mesma forma. Você não tem como fazer uma mama ficar igualzinha a outra mama. São mamas diferentes, consistência diferente, quantidade de glândula, de gordura, tipo de pele. Tudo é diferente. Então, como é que você vai falar que vai ficar? Não vai. Você pode trabalhar para que fique semelhante, mas igual, não tem como. E aí, talvez aí é essa realidade paralela que muitos colocam como se fosse isso, e que a gente sabe que a verdade não é, cria essa expectativa falsa. Então, até uma coisa que é difícil a gente detectar no paciente, mas se ele está com essa expectativa falsa, a orientação é melhor que não se opere, porque está fora da realidade. A gente não tem como fazer isso, né? Entendi. Bom, no meu caso, respondendo sobre a questão do porquê cirurgia plástica, eu não posso dizer que a cirurgia plástica sempre foi um sonho para mim. A medicina, sim, sempre foi um sonho. Desde muito pequeno, eu vim de uma família muito pobre e na minha realidade, na periferia do Distrito Federal, só de sonhar na possibilidade de me tornar médico já era algo impensável, né? Para minha realidade, as pessoas não conhecia nem pessoas que tinham feito faculdade, quanto mais que teriam feito uma faculdade de medicina. Mas eu tinha esse sonho e eu cravei nele desde muito pequeno que eu iria fazer. E graças a Deus me dediquei muito ao longo da infância, consegui entrar na faculdade de medicina e eu sou um menino que sempre gosta de fazer o que é mais difícil.
Então eu costumo procurar o que é mais complicado para fazer, porque eu gosto do desafio. Então, dentro da faculdade de medicina, eu sempre procurava me aproximar das especialidades que eu considerava as mais complexas. E eu gosto muito também dessa parte prática, como o Aine falou, de a gente colocar a mão e ver o resultado daquilo que a gente dedicou e fez ao longo de horas, né? E você vê esse resultado ali na hora, o que produziu, né? E a gente sabe que tem especialidades que os resultados eles demoram um pouco mais, né? Não são tão palpáveis ou tão visíveis e demoram, às vezes, anos para aparecerem, né? Isso varia muito das especialidades. Na cirurgia plástica, a gente consegue ver as coisas acontecendo quase que em tempo real. Principalmente quando você já tem mais experiência, você consegue olhar para uma cirurgia quando terminou e imaginar mais ou menos como é que ela vai ficar daqui a alguns meses, né? Então, isso me encantava muito. E na cirurgia plástica, além da questão da dificuldade técnica da especialidade, uma especialidade extremamente vasta, que exige uma quantidade de estudo enorme, uma dificuldade muito grande, inclusive até mesmo para entrar na residência, que é uma residência muito concorrida. Além dessa questão técnica, existe de certa forma também uma questão artesanal, uma questão artística, porque também a entrega do resultado da cirurgia acaba variando muito de acordo com o senso estético do cirurgião. E eu acho que isso adiciona um ponto de complexidade dentro da especialidade que me chamou muita atenção. Então, eu acho que, no fim das contas, depois de ter avaliado diversas possibilidades, eu considerei que a cirurgia plástica seria a mais complexa e é o que eu queria fazer para a minha vida. Eu via a diferença que fazia na vida das pacientes quando a gente acompanhava no internato, né, e na residência de cirurgia geral. Eu via a felicidade que as pacientes ficavam depois de ter feito uma cirurgia plástica. Eu vi a capacidade que o cirurgião plástico tem de impacto na vida de uma pessoa, tanto na qualidade de vida como na autoestima, no senso que a pessoa tem de si mesma, na autoconfiança e no que isso gerava na vida dela depois desse procedimento cirúrgico. Então, tudo isso me encantou de uma maneira muito grande. Além da questão também de que dentro da cirurgia plástica nós temos a opção de operar pacientes de todas as idades, de todos os tipos, de todas as cores, não tem limitação de nenhum tipo. E eu quero ajudar, eu quero estar próximo da maior quantidade de pessoas possível. Então, foi o que fez eu bater o martelo para escolher a cirurgia plástica para mim. Bom, da minha parte, desde a infância, eu vi uma reportagem aí na TV do Yves Pitangui, naquele episódio, quando ele já começou a difundir a cirurgia plástica aqui no Brasil mesmo. Teve um acidente no circo no Rio de Janeiro, né? Niterói, onde pegou fogo nesse circo e teve vários pacientes politraumatizados e poliqueimados ali naquela região. Desde essa reportagem eu falava em cirurgia plástica. Tive alguns devaneios no meio do caminho, já pensei em ser músico, aí já juntou uma coisa com a outra, né? Já a parte artística da música com a parte da medicina também, que sempre foi meu objetivo principal ali. Então, nesse ponto, justamente, você vê além. Você vê uma pessoa que está saudável, mas que, às vezes, por dentro, ela precisa de algo para ser tocada. E só a cirurgia plástica que tem o poder dessa transformação mesmo. Alguém que você não vai cobrir uma falha que uma pessoa tem, mas você vai transformá-la numa melhor versão. Isso, trazendo e falando de cirurgia plástica, eu acho muito palatável, assim, a gente trabalhar e ver a transformação acontecer na nossa frente é algo surpreendente, assim. E quando você entrou na residência de cirurgia plástica, como é que foi? Você chegou lá o primeiro dia, aquela expectativa, tudo. Como é que foi o choque de você ver aquela realidade? Porque no primeiro ano da residência, normalmente, você pega casos grotescos, assim, que precisam de reconstrução e tal. E, ao mesmo tempo, você se depara com os colegas fazendo uma cirurgia corporal, face. Como é que foi essa experiência sua? A gente fica perdidinho, né? A gente entra que nem um ratinho tonto, né? Vendo todo mundo já fazendo um ponto, e a gente faz cirurgia geral antes, a gente acha que assim, não, é só dar o ponto, não tem esse segredo. E agora, já no final, depois de formado, eu vejo que um ponto faz uma diferença tremenda, né? Que é o jeito que pega no tecido, o jeito que trabalha todo a mama, por exemplo, um abdômen. Não é só ir lá e fechar a barriga, né? Lá, fechar o abdômen. É muito mais que isso. Então, a gente chega totalmente perdido, né? Eu tinha rodado já uma vez, né, um mês antes na cirurgia geral,
e tinha tido um pouco de noção. Mas, assim, de poucas cirurgias. Agora a gente vê que é muito mais complexo, né? Igual o Douglas falou. A gente vê aquela escara que a gente só debridava rapidinho, vê que aquilo ali, muitas vezes eu tenho que preservar tecido, né, para poder reconstruir esse paciente, conseguir dar uma condição melhor de vida, não deixar ele fazer infecção de repetição e até falecer, né? Então a gente muda totalmente a história de vida desse paciente. Mas entrar na residência, a gente demora até pegar no tranco, assim, no eixo, mas depois é um prazer imenso ali poder fazer parte dessa transformação da vida do paciente, né? É muito mais que, igual o Renan falou, é muito mais que a gente só sobreviver. A gente faz a paciente viver. Ela dá todo o melhor de si, né? E ter e se entregar mesmo naquela... Né? Pra mim foi assim, eu lembro e nunca mais vou esquecer, foi primeiro que eu vinha de um hospital que era um pouco mais caótico na cirurgia geral, né? Era um hospital muito caótico, na verdade, com um grande volume de pacientes, aquela correria, paciente trauma. E aí eu mudei esse ambiente lá para o Hospital das Clínicas, né, da UFG, que é muito mais organizado, um hospital grande, bonito, né? Então, isso para mim já foi um impacto. E aí a grande diferença também que eu senti logo de início é a organização e o perfeccionismo nas mais absolutos detalhes do trabalho, não só da cirurgia em si, mas de todos os aspectos do trabalho. Pelo menos comigo lá eu tive um R3 que era bem rígido, né? Então, com questão de horário, de organização, do material, da mesa cirúrgica. E aí de repente, você sai da cirurgia geral pensando que você já sabe muita coisa, que você já sabe operar, que você é cirurgião. Então, você vai chegar na cirurgia plástica e vai aprender a dar uns pontos mais bonitos. É isso, né? E aí, quando você, de repente, se vê numa situação que você não sabe arrumar uma mesa, você não sabe tirar uma foto, você não sabe dar um ponto, você não sabe cortar o fio, né? Você não sabe fazer nada direito, parece isso, né? Porque o nível de exigência da cirurgia plástica é muito superior, né? E a cobrança que o cirurgião plástico tem consigo mesmo para que possa entregar, de fato, a melhor cirurgia e um melhor resultado, tanto do ponto de vista de saúde como do ponto de vista estético para o paciente, é muito grande. E é óbvio que tem que ser mesmo, né? Deve ser mesmo. Porque muitas vezes a gente pode estar lidando com um paciente que estava saudável até aquele momento, nós estamos fazendo a cirurgia. Ou não, um paciente que nós estamos fazendo uma reconstrução cirúrgica, como muitas vezes nós fazemos ao longo da residência, mas que não por ser uma reconstrução, se deva ter menos atenção do que se fosse uma cirurgia estética. E você acaba transitando entre as duas cirurgias e o seu nível de exigência vai ficando cada vez maior, mas com o tempo você vai acostumando, vai aprendendo as rotinas e vai ficando tudo mais fácil, né? Mas para mim no começo eu lembro que eu ficava muito estressado, preocupado com fazer tudo certo, né? Para mim foi isso. Acho que essa parte que os meninos pontuaram realmente é a mais impactante, né? Eu também vim do hospital de urgências, do Hugo. Então, no Hugo, você não tinha R+. Você fazia hepatectomia, você fazia biodigestiva. Então, você já sai com o ego lá em cima, né? Tô preparado para tudo que chegar aqui nesse pronto-socorro. Chega todo tipo de trauma, salva vidas. Aí chega na cirurgia plástica, você vai dar um ponto na pele, o cara já fala, para com essa mão de cirurgião geral. Você já vai lá no fundo, né? Você pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas é a parte técnica mesmo, como lidar com os tecidos, eu acho que é a parte principal da cirurgia plástica. Você enterrar alguma parte ali da cirurgia geral que você tinha como conceito, que muitas vezes você prioriza tempo cirúrgico, né? Não, quem que é o melhor cirurgião geral? Não, ele operou um trauma ali em 20 minutos, já fez a hepaté, já tirou o baço, já salvou a vida, né? Na cirurgia plástica, não. A gente prioriza como vai estar aquele resultado daqui a 6 meses, né? Qual foi a prioridade daquele ponto que aquele cirurgião deu. Então, às vezes, não é difícil dar aquele ponto. Tá ali na superfície, mas onde dar aquele ponto? Eu acho que foi essa virada de chave na cirurgia plástica aí que transformou muita coisa. E Wendy, você gosta de cirurgia reparadora? Apaixonado. Tudo na cirurgia plástica eu sou apaixonado. É. E como é que você vê hoje essa questão do ambiente de você que está começando tudo, das possibilidades que você tem, às vezes, de fazer um tipo de procedimento como esse, né? De reconstrução. Como é que você vê isso hoje? O serviço que eu vim do HGG, né, viemos de lá, era muito focado numa reparadora, mas no cunho estético. Um paciente pós-bariátrica que queria voltar o abdômen dele, a mama que tinha queda, né? Mas ainda tinha muitos casos que a gente conseguia poder fazer a parte da reconstrução de câncer, de pele,
câncer, as reconstruções sacrais, principalmente, pacientes acamados. Mas eu vejo que o mercado hoje, ele é muito voltado para a parte estética, né? O paciente, ele busca a gente nessa parte. Mas eu acredito que tem um campo muito grande aí que não é explorado muito pelos cirurgiões plásticos por causa de retorno financeiro, principalmente. E também que dentro da residência, como há divergências, não sei como que é no HC, na Santa Casa, né? A divergência de cronograma, assim, de perfil do hospital, ela volta mais para a gente aprender alguma coisa específica. Por exemplo, a gente no HGG rodou só um mês no GOL, na parte de queimados. É muito pouco para a gente poder ter uma noção da amplitude que é tratar um doente queimado, né? A gente roda um mês também no ECAD para poder fazer a parte de fissurado, que também é muito pouco para a gente ter essa noção, né? Então, eu acredito que teria que voltar mais. Só que, por outro lado, a gente também não quer sair do nosso serviço de base, que é a hora que a gente vai, é a hora que a gente está trabalhando, operando, pondo a nossa prática em dia, né? Mais do que só observar, né? No nosso serviço. Que é esses estágios foram mais observacionais. A gente põe a mão muito pouco, né? Comparado com o serviço nosso. Então, eu acho que falta essa equalidade, né? Essa uniformidade do serviço, não sei dos outros serviços, mas pelo menos do HGG, às vezes de tentar voltar um pouco mais para essa parte de reparadora, focar mais. Por mais que tenha sido tentado, né, dentro do SUS, ele não é voltado tanto para a gente dar esse espaço para o residente ter isso. Essa é a minha visão, né? Por mais que a gente tenha tido aula de conteúdo teórico, tenha tido todos os casos de reconstrução de sacrais, trocantéricas, né, esquiática, de tudo, né, de refissurado, pacientes que tinham câncer de nariz, pálpebra, orelha, tudo. Foi bem completo, só que eu acredito que falta um pouco. 3 anos, por mais que seja muito tempo, parece que é pouco, né? Eu gosto muito, eu sou apaixonado por cirurgia plástica, então, como eu falei, eu quero operar da criança ao velhinho, né? Eu gosto muito. E lá na minha residência, no Hospital das Clínicas, a gente tem muita oportunidade de operar cirurgias reparadoras, então nós temos um dia da semana, inclusive, que é exclusivamente dedicado para a reconstrução de mama. Então lá tem o CORA, né, que é a parte da mastologia, faz os atendimentos das pacientes com câncer de mama, e nós também atendemos nesse ambulatório na quarta-feira à tarde e operamos esses pacientes de câncer de mama, seja para reconstruções imediatas ou reconstruções tardias na quinta-feira. Então, a reconstrução de mama é uma cirurgia que nós fazemos muito, e as outras reconstruções também nós temos oportunidade de fazer, de reconstrução de lábio, nariz, orelha. Já entrei em praticamente todas as regiões do corpo em cirurgias reparadoras lá no HC. Mas, realmente, são cirurgias de alta complexidade, né? E mesmo para cirurgiões experientes, nós lá no HC temos grandes professores, cirurgiões reconstrutores magníficos, como o Dr. Marcelo Prado, que está ali na audiência, né? O Dr. Simval, o Dr. Fábio da Silveira, o Dr. Paulo Renato, grandes cirurgiões, e nós vemos que mesmo eles, que são cirurgiões com formações brilhantes e com muita experiência, às vezes, em determinadas cirurgias reparadoras, se vem ali enfrentando desafios grandes, né? Então, realmente, como a Aine fala, para cirurgia reparadora, eu acho que é necessário que, depois da formação dos 3 anos, que você passe um tempo acompanhando algum cirurgião experiente, e que muitas vezes, talvez você precise até mesmo focar em algum tipo de cirurgia reparadora, né? O fissurado, só os pacientes fissurados já têm uma complexidade tremenda na cirurgia, né? E você poderia dedicar uma carreira inteira a isso, né? Então, eu acho que no quesito do mercado, por conta dessa complexidade muito grande e também da dificuldade que o cirurgião encontra em fazer essa continuidade de formação, eu acho que isso acaba fazendo com que a maioria dos cirurgiões plásticos acabem optando por não realizar cirurgias reparadoras ou realizar apenas cirurgias mais simples, né? Eu acho que acaba naturalmente acontecendo isso. Mesmo em serviços que os cirurgiões têm muito contato com cirurgia reparadora, por conta desse medo, talvez, de enfrentar isso sozinho depois, e da pouca recompensa que o mercado dá frente às cirurgias estéticas. E aí eu acho que a maioria dos cirurgiões acabam fazendo esse cálculo mental muito rápido do nível de dedicação que precisaria e acabam optando por não realizar, infelizmente. Mas eu acho que é algo que precisa ser trabalhado e precisa ser mudado para que a gente continue fazendo esse serviço que é essencial para a sociedade. Acaba que a gente teve a oportunidade de ver um pouco de todo esse mundo, né? O cirurgião plástico é o cirurgião que mexe do dedão do pé até o fio de cabelo, né? Na parte do implante.
Então a gente viu muito reconstrução de orelha, que tem um ambulatório exclusivo disso lá no HGG também. O próprio Dr. Carlos, que é um dos nossos professores, é focado na microcirurgia. Ou seja, você vai fazer um transplante de um tecido complexo e vai levar para outra parte do corpo humano. Então toda essa parte de reconstrução, de trazer aquela forma, aquela funcionalidade, às vezes um membro, é bem interessante. Agora, igual os colegas já pontuaram, a dificuldade de trazer isso à prática para o particular, digamos assim. Como que o paciente vai conseguir abarcar todos aqueles custos, que são cirurgias, de certa forma, mais caras do que as cirurgias estéticas, que eu vou ter necessidade de mais material, muitas vezes eu vou precisar de mais de 2, 3, 4 procedimentos cirúrgicos de refino para chegar naquele resultado estético desejado. Na própria reconstrução de orelha mesmo, a gente vai tirar um arco costal, vai implantar, depois vai precisar de, no mínimo, mais 1 ou 2 procedimentos para chegar naquele resultado desejável, né? E uma coisa que eu acho que peca muito aqui em Goiás, principalmente, é essa parte de não ter o cirurgião plástico, às vezes, no pronto-socorro. Não sei se por peca de não conseguir esse cirurgião plástico para abarcar essa vaga ou das próprias instituições, da cultura que se criou aqui. A gente vê muito cirurgião plástico que trabalha, inclusive, com a parte de crânio maxilo, na parte de traumas, que vai saber manipular muito melhor aquela parte tecidos moles, como o Dr. Fabiano já citou, e que pode ser complementar esse trabalho do bucomaxilo. Eu acho que no Hugo mesmo, onde eu fiz minha formação de cirurgia geral, o que eu vi de escara fechar por segunda intenção, de paciente sair sequelado por falta de um cirurgião plástico naquele serviço, não foi brincadeira. E a gente tem perdido muito espaço, né? Para a reconstrução de cabeça e pescoço, por exemplo, o cabeça e pescoço quer fazer, vai fazer reconstrução de nariz, o otorrino quer fazer. Então a gente tem perdido muito espaço para as outras especialidades, para o cirurgião dentista também, que não tô, né, de modo algum vou falar mal deles, mas é porque eles têm essa habilidade, porque eles estão focando nisso. O cirurgião plástico, ele tem focado em outras coisas. Ele tem focado, por exemplo, em fazer uma coisa que não vai dar dor de cabeça, que, né, que ele vai fazer ali a mama ali pro abdômen e não ter dor de cabeça depois, né? De ter que acompanhar esse paciente por muito tempo e ainda ser bem falado, porque vai fazer uma reconstrução desse tamanho, gasta horas e horas, e ainda o povo fala assim, nossa, mas ficou desse jeito, né? Acho que dentro do que vocês falaram, tem que entender também o que acontece há anos no estado. Nós nunca tivemos um concurso específico para cirurgião plástico para atender esse tipo de procedimento nesses hospitais de urgência. Então, talvez a gente tenha tido isso no HGG há muitos anos atrás, eu não vi isso recentemente, nada disso. Então, assim, é uma modificação, uma mudança que o próprio Estado provavelmente vai compreender para poder modificar isso. Então, assim, talvez o grande problema não é a falta de cirurgiões plásticos no Estado, a gente tem mais de 300. Então, gente para poder fazer isso, a gente tem. A questão é ter a oportunidade e o ambiente adequado para fazer esse tipo de procedimento. Isso que vocês falaram em relação ao convênio é uma outra realidade. Nós temos aí o convênio pagando tabela de 92. Então, na verdade, não é só o cirurgião plástico, é toda a medicina como um todo acaba sendo prejudicada por causa desse tipo de problema de tratamento. Então, às vezes, o paciente ele não tem noção, ele paga o convênio em dia, tem aumento todo ano. Ele não sabe o que é repassado para você, ele quer que resolva o problema dele. Só que existe esse gap aí em que a defasagem, a destruição da valorização da sua profissão como médico está ocorrendo há vários anos. E isso não tem sido modificado. Talvez isso é uma realidade talvez até mais grotesca no nosso estado. Você não vê isso, às vezes, em Brasília. Em Brasília você já vê uma diferenciação melhor. E aí promove isso. Você deve conhecer o Dr. José Adorno lá. O Dr. José Adorno hoje ele trabalha num hospital exclusivamente e ele trabalha só com reconstrução. Ele conseguiu se reorganizar para que tudo que fosse feito ali de reconstrução de mama, reconstrução de membro, queimadura, trauma, ele cuida daquele hospital e resolve os problemas que está ali. E aí isso funciona de uma forma adequada. Eu acredito que nós podemos chegar a isso, mas isso vai demorar um certo tempo por causa dessas modificações. A gente vê isso, inclusive, do que está acontecendo nos hospitais. Os hospitais estão melhorando a qualidade. À medida que isso for ocorrendo em vários hospitais, a tendência vai ser buscar isso também para poder facilitar esse tipo de modificação e assessoria para que o profissional possa fixar naquele lugar e desenvolver o trabalho dele. E minha pergunta para você é o seguinte: você, falando para os seus colegas que estão agora na residência, qual conselho você daria para eles hoje? Já mensagem final mesmo, assim, para eles.
Eu queria, assim, dedicar principalmente ao estudo, né? Se atualizar. Infelizmente, a prova da sociedade, ela traz muitos temas que a gente não tem vivência. Que é bom, por um lado, que a gente força a gente a ver tudo. E... Acabou? Pode falar. Ah, tá. Então, o recado que eu quero passar é isso. Ele tem que saber estudar bastante e saber que quando ele entrar no mercado, ele vai acabar tendo algumas frustrações, porque o paciente ele não busca mais, por exemplo, eu vou fazer uma neurocirurgia, eu vou buscar o melhor neurocirurgião, eu quero saber quem sabe fazer aquilo ali. Eu vou buscar uma cirurgia plástica, eu vou buscar muitas vezes o cara do Instagram que fala bem, o que tá mais bem vestido, que tá aí para Maldivas, que tem um consultório mais bonito. Então, são todas as outras coisas, o preço, principalmente, e são todas as outras coisas que não tem a ver com a formação do cirurgião plástico que gastou tanto tempo ali. Não quer saber onde que ele formou, não quer saber se ele fez uma especialização, só acompanhou, só quer saber preço, o que fala bem na internet, o que está mais bem vestido. Então, essa frustração que a gente vive todos os dias é um pouco complicada, né? Então, ele tem que saber que ele, de alguma forma, ele tem que lidar com isso e tentar ser ele mesmo, né? A pessoa tem que ser ele próprio, não pode se desvirtuar, porque ele vai buscar os pacientes que gostam daquilo vão buscar essa pessoa que ele é. Né? Eu converso ainda, né, muito com os meus R-Mendos, os meninos que ficaram, e eu acredito que existem muitos fatores que influenciam essa questão de sucesso profissional, como o Aine falou, mas eu acho que, assim, é aquela coisa, existem fatores que nós controlamos e fatores que nós não controlamos, né? Então, o conselho que eu daria é foque naquilo que você pode controlar, né? O que você pode controlar? Você pode controlar a sua ética, você pode controlar a sua formação técnica, né? Você pode operar mais, você pode acompanhar mais os chefes, os professores. No caso lá da minha residência, os professores são muito humildes e muito dispostos a ajudar. Então, o conselho que eu daria seria opere muito, acompanhe muito os professores, peça oportunidade para assistir às cirurgias. Eu fiz muito isso ao longo da minha formação e só não fiz mais porque não teve como mesmo, porque a gente tem que estar lá no hospital, na residência. Então, acho que faça isso o máximo possível, se dedique, porque a residência acaba. Quando a gente está dentro da residência, a gente tem a impressão de que não vai acabar nunca, que a gente vai ficar para sempre ali, né? Mas acaba. E quando acabar, você vai ter a sensação de que foi pouco. Então, se dedica ao máximo, realmente viva aquilo, estude ao máximo, como a Aine falou, e opere ao máximo e observe o máximo que você puder, porque aquilo ali vai acabar. E quando acabar, você vai sentir falta de cada minuto que você não tenha se dedicado. Né? Se dedica aos pacientes, observe, preste atenção naquilo que eles estão falando, porque no fim das contas, tudo isso que a gente faz, todos esses anos que a gente estuda, não é pra gente, é pro paciente. É para entregar o melhor resultado para o paciente, é para que fique tudo bem com a saúde dele, é para que ele tenha um resultado favorável. Então, a gente não pode esquecer nunca que nós somos cirurgiões plásticos, mas nós somos médicos e o nosso foco sempre tem que estar no paciente. Então, é o conselho que eu daria para eles. Bom, eu acredito que na residência, além de parte prática mesmo, de treinamento, a palavra que define seu sucesso na residência é relacionamento. Você tem um bom relacionamento desde os funcionários de limpeza do hospital até a equipe de enfermagem, seus colegas de residência e seus chefes é fundamental. Eu digo isso até para seu mercado futuro. Nesse primeiro mês, meu mês de formado, o que eu mais operei parece ser engraçado, mas foram colegas médicos e parentes de enfermeiro. E isso foi o que salvou o primeiro mês. Então, o pessoal já está espelhado em você, já vê como que é seu relacionamento, vê como que é seu cuidado do paciente, desde o pré até o pós-operatório, que você está ali junto o tempo todo, isso é crucial, eu acredito. E do restante é estudar bastante e operar o máximo possível nesse período. Tem que ser um pouco fominha, né? Renan e eu era bonzinho demais, nós deixávamos os meninos operar tudo, né? Eu acho que eu queria ter sido um pouco mais fominha. Nada. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de fazer? Vamos começar pelo Renan, que toda vez começou por mim. Vai perguntar aos meninos? Ou... Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter fosse feito? Não, acredito que não, tá? Eu acho que foi bem completo, doutor. Eu acho que é uma pergunta que eu tenho até uma dúvida, né? Sobre a sociedade, que apoio que a gente consegue com a sociedade que está recém-formado. Por exemplo, algumas orientações sobre seguro, né? Para a gente não ficar só à mercê do que aparecer primeiro.
sobre contratos, né? Essa parte, acho que era bom a gente ter durante a residência, Termos de consentimento. termo de tudo, né? consentimento, né? O contrato de prestação de serviço, essa parte que falta um pouco. Eu acho que poderia ter tido algum treinamento, né? Não é bem uma pergunta, mas é Sim. uma exclamação. Olha, no próprio site existem algumas coisas relacionadas a termos de consentimento e contrato lá que você pode encontrar e criar o seu próprio modelo para a sua cirurgia especificamente para isso. Alguns cursos são dados, principalmente no Congresso Brasileiro, a gente tem muito curso de gestão de consultório, gestão dessa parte, que isso facilita para você desenvolver quando você chegar para o mercado. Como vocês disseram aqui mesmo, a gente acaba que não tem isso. Então a gente precisa desenvolver isso à medida que a gente tem as oportunidades. E aí por isso você vai ver também muitos cursos relacionados com isso fora. No próximo sábado, nós vamos ter lá dentro do debate, nós temos uma área lá voltada para gestão de consultórios e vamos também ter de posicionamento e fala no ambiente das mídias sociais. O que a gente pode fazer, a gente tem buscado aproximar isso para que a pessoa possa compreender melhor o que é, né, o ambiente de trabalho e como se posicionar e colocar isso de uma forma mais correta, mais ética, desenvolvendo isso. Assim, existem meios fora da sociedade também, mas aí, assim, eu acho que vale a pena você buscar também, porém, questionar, às vezes, se é esse caminho que você quer, porque nem sempre o que é colocado ali preconizado é, às vezes, o caminho ideal para você construir alguma coisa sólida. A gente sabe do desenvolvimento assim, não tem como. É como um avião, você tem a parte de científica, você tem a parte de relacionamento, você tem sempre mais asas ali para poder dar o equilíbrio para que esse avião decole. Às vezes a pessoa fica focada só em um e aí isso dificulta o crescimento e o desenvolvimento disso. Então, quero agradecer a vocês, né, cada um de vocês por ter aceitado o convite de estar aqui, de estar se expondo, falando da sua realidade, do seu dia a dia. E quer dizer que a sociedade está de braços abertos para vocês. Vocês são o nosso futuro. São vocês que vão desenvolver lá nas suas dificuldades, mas vão ser vocês também que um dia vão assumir uma diretoria de uma regional e vão ter oportunidade de estabelecer, às vezes, coisas que a gente não viu, mas que vocês viram que pode melhorar a sociedade como um todo. Muito obrigado por vocês terem comparecido aqui. Obrigado. Obrigado. Tá bom?